Olá, você já parou para pensar se orçamento é bíblico? Você já ouviu muitas pessoas dizerem que fazer contas, controlar as despesas é coisa de pirangueiro, é coisa de pessoa mão de vaca, que não gostam de fazer? Então, fica comigo nos próximos minutos que eu vou esclarecer para você que realmente a palavra de Deus tem ensino sobre isso. Então, eu sou Ademar Fonseca, educador financeiro à luz da Bíblia, e vamos lá, orçamento. Sim, orçamento é bíblico. Diz lá em Lucas capítulo 14, do verso 28 em diante, tem um texto que diz que um construtor, ao edificar uma torre, ele deve primeiro calcular tudo que ele vai gastar, se realmente ele vai conseguir terminar aquele empreendimento, para que não haja vergonha para ele, para o seu senhor, né? Não haja vergonha para o evangelho. Então é importante sim que você tenha um orçamento, que você faça um orçamento de todos os seus gastos, que você administre bem aquilo que Deus colocou na sua mão para administrar. Mas um ponto é importantíssimo que você saiba: orçamento não é um controle de gastos. Controle de gastos nada mais é do que você mapear o seu comportamento financeiro, saber para onde está indo o dinheiro que chega para você. É um bom passo, é importante que você faça um controle de gastos. Muitas pessoas me dizem, quando num coaching financeiro ou até mesmo numa palestra, sempre dizendo para a gente: não, eu sou organizado, eu controlo bem as minhas finanças. Aí eu falei: mas como que você faz? Não, eu tenho lá um caderninho que eu anoto tudo que eu gasto, né? Eu anoto quanto que eu ganho, tudo que eu gasto, né? Eu tenho um controle no meu computador, numa planilha no Excel, onde eu anoto tudo que eu gasto e tal. Isso é importante, mas isso não te dá ainda a inteligência e o resultado que fazer um orçamento te proporciona. Então, um orçamento nada mais é do que você pegar todas as suas receitas e deduzir as despesas por categorias. Você separar gastos, por exemplo, com habitação, alimentação, transporte, saúde, educação dos filhos. Enfim, você distribuir todas as suas despesas em categorias, de forma que você consiga saber quanto você gasta hoje, qual é o percentual ideal que você distribua nessas categorias, de forma que você se pague primeiro. O que é isso, Ademar? É um princípio importantíssimo da inteligência financeira. Você precisa investir no seu futuro, porque é sábio e a Bíblia ensina que nós devemos poupar para o futuro. Está lá em Provérbios capítulo 6, do verso 6 a 8, Deus nos diz: olha para as formigas, que elas não têm chefe, mas no entanto, elas durante o verão, elas guardam para o inverno. Isso tipifica nós na nossa vida produtiva, quando a gente ainda está trabalhando com vigor e tal, a gente deve sim usufruir no presente, gastar, usufruir com os nossos desejos de consumo e tal, mas no entanto poupar para o futuro, poupar para o tempo onde a gente tem menos energia, poupar para a nossa aposentadoria. E um orçamento vai nos ajudar a fazer isso. Você vai projetar durante o ano inteiro todas as suas despesas, porque existem sazonalidades, existem aqueles meses, por exemplo, que a gente gasta mais com transporte. Por quê? Porque tem IPVA do carro, tem o período que eu preciso fazer manutenção no carro, de tempos em tempos. Aqui, por exemplo, na área de habitação, às vezes você vive de aluguel, mas tem aquele mês que você vai reajustar o aluguel, ou aquele mês que você paga o IPTU. Enfim, durante o ano existem os picos, o tempo de férias, período de matrícula das crianças. Enfim, você vai projetar tudo isso de forma que sobre. E outro ponto fundamental é a ajuda que a questão orçamentária te dá no seu comportamento. Mas por que isso, Ademar? Porque há pessoas que só de ouvir a palavra orçamento, ou pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com computador, com planilhas no Excel, não tem muita habilidade com isso, com softwares e tal, e acabam criando uma resistência, uma barreira, de forma que acabam protelando esse comportamento e não fazendo. Isso passa a ser uma desculpa para que elas não façam. E simplesmente fazem alguns controles de gasto e vivem uma vida sempre sendo surpreendido, gastando mais do que o que ganha. Mas nós vamos ver logo mais como essa ferramenta, orçamento, de uma forma simples, pode ajudar no seu comportamento financeiro. Bem, uma forma simples e intuitiva do orçamento ajudar você no seu comportamento financeiro é você usando do mecanismo da categorização das despesas de uma forma mais simples. Há pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com planilhas, que têm dificuldades com
controles, mas no entanto, elas conseguem, por exemplo, separar tudo que ganha no final do mês. Há pessoas que não têm, por exemplo, nem conta no banco, recebem o seu salário em dinheiro semanalmente, como pessoas, por exemplo, que trabalham na construção civil. Elas podem chegar em casa, por exemplo, e separar tudo que ganha de acordo com o que ela vai gastar durante o mês. Por exemplo, um simples envelopinho, ela vai colocar lá o que ela vai gastar com farmácia, padaria e outras coisas mais. Simplesmente ao colocar o dinheiro em cada envelope separado, ao separar cada recurso e ao longo da semana e do mês, ela sacando de cada envelope para cumprir com cada compromisso daquele, ela começa a perceber que uns sobram mais, outros menos. Um exemplo aqui, por exemplo, em farmácia. Às vezes você separa um dinheiro ali para suprir as necessidades de saúde da sua família, às vezes você não tem um plano de saúde e é surpreendido, por exemplo, com uma doença de um filho de uma hora para outra e surge um remédio mais caro do que o que você esperava e quando você vai naquele envelopinho você percebe que não tem o recurso necessário para aquele remédio. O que você faz normalmente? Vai lá no envelope, por exemplo, da padaria e tira aquele dinheiro para poder suprir o déficit da farmácia. Só que você percebe que ao ter menos dinheiro para a padaria, você acaba mudando o seu comportamento com a padaria. Sabendo que tinha dinheiro, às vezes todo dia você passa na padaria para comprar o pãozinho e acaba comprando uma outra coisa a mais, né? Mas ao se deparar com a escassez do recurso, esse princípio influencia no seu comportamento, o princípio da escassez. Quando você começa a perceber que não existe aquele recurso, você acaba gastando menos. É o que acontece, por exemplo, no cartão de crédito. O cartão de crédito, por que ele estimula você a consumir mais? Porque você não está vendo o dinheiro sair. Você passa o cartão todo mês, quando chega no final do mês a fatura, você toma aquele susto. Por quê? Porque ele não trabalha com o princípio da escassez. Afinal de contas, parece que o cartão tem sempre dinheiro lá, apesar que várias pessoas sabem do limite que o cartão tem. É por isso que as administradoras de cartão trabalham com o princípio do limite. Só que ela sempre te estimula a gastar um pouco mais. Você pode observar que sempre o limite do seu cartão é um pouco mais do que o salário que você tem. E olha que o salário não está disponível só para pagar a fatura do cartão. Às vezes tem o aluguel e tem as outras coisas mais. Uma forma simples que eu e a minha esposa já utilizamos muito e que trabalha esse princípio do comportamento é separar aquelas continhas do dia a dia, aquelas continhas pequenas, dinheiros trocados, por exemplo, em potes. A minha esposa, por exemplo, já criou uns potinhos bonitinhos e tal, que a gente pegava o dinheiro picadinho do dia a dia para o cafezinho, para a padaria e colocava nesses potes, ficava ali em casa guardado em um cantinho. E, por exemplo, o cafezinho, que a gente não imagina quanto que a gente gasta nessas coisas pequenas, quando você separa um valor exclusivamente só para aquilo, e aquele cafezinho ali, o potezinho começa a se esvaziar e acabar, você acaba se disciplinando de que já gastou o suficiente. Enquanto quando você gasta só no cartão, no débito ali, você não vê o dinheiro indo embora. Mas quando você para fazer o orçamento, vê quanto que você gasta, quando você assusta, às vezes o cafezinho, você está gastando mais do que outras categorias. Enfim, orçamento pode sim te ajudar a melhorar suas finanças. E orçamento sim é bíblico. A palavra de Deus nos instrui que você deve sim medir o quanto você vai gastar, para não chegar no final do mês e você não ser envergonhado. Quantas e quantas pessoas hoje não estão sendo envergonhadas porque estão com o nome sujo no SPC, na Serasa e tal, porque gastaram mais do que ganham. Eu espero que esse conhecimento tenha agregado para você, né? Continue conosco aqui no canal, se inscreva no canal para receber mais vídeos, mais conteúdos. Se você estiver assistindo esse vídeo dentro da nossa página, aqui embaixo vai ter um botão onde você se inscreve com o seu e-mail para que você seja avisado de novos vídeos, fazendo parte dessa comunidade que é inteligente financeiramente à luz da Bíblia. Te vejo no próximo vídeo.